Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Sim, Senhor, que seja tu e não eu. Então, eu ia, na verdade, eu tinha falado da outra vez que eu ia pregar em relação às igrejas, né, do Apocalipse, porque era mais ou menos um segmento. Mas, como aconteceram muitas coisas lá em Israel, é que o tempo. Eu não vou começar a pregar sobre essas guerras, coisas. É só essa vez mesmo, é uma vez. Eu acho que essa guerra vai se prolongar, vai ter muitos acontecimentos. É justamente por isso que eu quero, desde o início agora, colocar um pouquinho os pontos nos is, como a gente tem eles aqui na palavra. Porque tem a gente que está meio ligado com a net, a internet, antenado, tem coisa demais, assim, herética passando. E também tem coisas que são meias verdades, umas meias mentiras. Mas por quê? São meias verdades. Às vezes não são obrigatoriamente meias mentiras, mas meias verdades são. Porque Deus não quis revelar tudo. Então não há ninguém que vai poder dar uma explicação correta, firme dos acontecimentos que tem agora lá na Palestina e em Israel, nessa região. Porque realmente a Bíblia ela não explica tudo. Deus não quis dar toda a explicação, porque a gente ficaria então Deus. Para que a gente precisaria de Deus se Deus teria passado absolutamente tudo para a gente? Então, a gente teria a mesma visão que Deus, exatamente. A gente não teria mais, né, como precisar de fé, de acreditar na onisciência divina. Então, eu vou recolocar eu vou reabrir, na verdade, eu já tinha pregado, era em dia 29 de 1, o título da pregação era Três Templos ou Só um Templo, para quem quer refrescar, era 20 minutos só, mas era uma pregação muito incisiva que eu tinha feito quando, uns tempos para cá, já começava também, em relação à pandemia, todas as coisas, falava dos tempos e dos acontecimentos. A cada vez que tem alguma coisa que acontece, as pessoas já vêm com todas as profecias da palavra, hein? Então, não existe três tempos, como eu tinha falado naquela pregação. É bom rever, para quem não viu ou não lembra, porque lá tem as passagens da palavra que explica muito bem que o templo só tem um. É o templo de Salomão, que foi destruído e reconstruído. É como a gente tem um endereço, uma casa só. Se ela é destruída, ela é destruída. E se a gente reconstrói nesse mesmo endereço, é a mesma casa que a gente está reconstruindo. Não tem dois endereços, uma segunda casa. É a mesma casa. É uma casa só. Em um templo só. Agora, tem também na introdução que eu tinha feito nos fins dos tempos, falando de Gog e Magog, de Ezequiel. Eu vou pregar hoje Ezequiel capítulo 47, mas naquela época também, uns 6 meses atrás, eu fiz 2 cultos falando sobre o fim dos tempos. Eu fiz uma introdução que se chama Introdução ao Fim dos Tempos, o culto do dia 12 de março e 19 de março. Falando também dos acontecimentos finais que a gente teria antes do milênio ou durante o milênio. Todas essas coisas são coisas que são vagas na palavra. E tem 20, 30, 40, 50 explicações diferentes, né, de eruditos, de teólogos, de historiadores, de arqueólogos, de tudo que a gente quer. Aí eles falam de um jeito muito seguro,
E eles falam, não, é assim, assim, tu está falando aqui, não. Aí é muito seguro, hein? Então vai acontecer assim, então o início de uma nova era. Então, e não é bem assim, porque a palavra não fala desse jeito seguro em relação a esses acontecimentos. A gente não tem uma firme segurança, porque, como falou o irmão na introdução da escola bíblica, Deus fala muito em parábolas ou em meios que eles tinham antigamente de imaginar, de mostrar a coisa em relação ao tempo deles, em relação a acontecimentos daquela época. E a gente vê, hoje eu vou falar desse templo que é retratado dentro do capítulo 47 de Ezequiel. A gente lembra que o Gog Magog era nos capítulos 30, então vai ser quase uma sequência, daqueles cultos que eu fiz em março. Hein? Eu lembro. Você lembra que a gente falou de Gog e Magog, que teria rios de sangue derramados, que se o Senhor não parasse o sofrimento, ia ser varrido mesmo, até o resto de Israel ia ser varrido da face da terra, mas que Deus decidiu parar Gog e Magog, que estava vindo, que é o reino do norte, lutar contra o reino do sul, que é Israel, Judá. Então ele parou lá, esse resto de Israel, de cristãos, de judeus, que somos nós também. Ele, na verdade, conseguiu reverter a situação. Não conseguiu, Deus quis demonstrar para todo mundo que Deus era Deus, que Ele era tudo poderoso, Ele acabou com tudo e lá se teve um derramamento de sangue terrível. Então, esses acontecimentos bíblicos são coisas a ser relembradas agora, mas como eu falei, eu não quero fazer uma apologia, a gente não vai falar sempre disso, porque é só agora para avisar, para lembrar que a gente tem que ser muito atento, pedir ao Espírito Santo não crer cegamente em tudo que a gente escuta, em tudo que a gente vê, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem a explicação certa, nem eu, é menos eu. Mas eu vou demonstrar, eu não vou demonstrar, a palavra vai demonstrar que nada é realmente certo. Hein? Tem uma coisa que, segundo os relatos aqui da palavra, se houver a reconstrução de um templo aqui na Terra, desse terceiro templo que eles falam, e que é relatado também na palavra, que teria o anticristo que vai ir pregar dentro do templo. Para isso teria que ter um templo reconstruído, certo? Mas isso realmente está escrito, que o anticristo vai pregar lá. Eu quero, antes de tudo, antes da gente ler, para a gente entender o que a gente vai ler, sim, eu vou contextuar um pouco. Então, hoje, o templo, a gente sabe que ele foi destruído nos anos 70 após Cristo, certo? Romano, né? Sim. Então, não há mais templo, é no lugar do templo, lá no Monte Sião, no Monte Moriá, porque a montanha de Sião ela é composta por vários montes. Hein? No Monte Moriá, o Monte Moriá, onde tem hoje a mesquita, uma das mesquitas, que é uma das mais sagradas, porque ela foi construída no lugar mesmo onde tinha o templo. Então, por isso que ela é muito importante na história bíblica e nos acontecimentos que tem. Então, a gente tem que imaginar, primeiramente, que essa mesquita teria que ser destruída. Porque o templo está escrito que ele vai ser, em Isaías capítulo 2, no início, versículo 2 também, ele fala que ele é reconstruído no cume, no monte, lá, Moriá. Esse monte, ele é muito importante para os cristãos e hoje para os muçulmanos. Por quê? Porque a primeira casa do profeta, do monte, porque o lugar onde Isaac foi pedido em sacrifício foi lá.
quando ele subiu no monte com Isaac, Foi lá. foi lá também. É o local também do templo, onde o templo de Salomão foi construído, é o local da crucificação de Jesus, no Monte São, que é o Monte Golgotá, mas é um dos montes. É o local hoje da Mesquita Al-Aqsa, que é uma das principais mesquitas dos muçulmanos, do Islã. É hoje essa mesquita, só para vocês terem, a gente pega, tem até mas eu não vou passar. Mas se vocês pesquisam no Google Maps, vocês colocam Mura das Lamentações, é mesquita. Como chegar na mesquita para o Muro das Lamentações, acho que tem 36 metros, ou 52 metros, se não me engano. Entre o Muro das Lamentações, que é um resquício do templo, o Muro das Lamentações, é o domo da mesquita, onde está construído, tem 50 metros. Claro, em voo em linha reta, hein? Mas é no mesmo lugar. Então, essa mesquita está construída realmente no mesmo lugar. Então, teria que destruir essa mesquita. Isso realmente criaria uma guerra generalizada com todo o povo islâmico, a religião islâmica, que hoje a gente tem que estar ciente, é muito dividida. É difícil, a gente nem sabe por onde começar nesses temas, porque é complicado. Hoje, por exemplo, essa religião islâmica, ela é descendente do braço de Ismael. Por quê? Porque os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, hein, do filho rejeitado de Abraão, sim, com a serva Agar. Bom, a gente poderia talvez até ler quando aconteceu isso. Eu vou ver aqui. Onde eu tinha anotado as referências para. Sim, a gente pode ler em Gênesis 16, 1 a 12, e depois Gênesis 21, 11 e 13. Vamos ler lá. É importante a gente termos esse início dessa briga, hein? Entender o início dessa briga, depois eu vou falar do tempo. Em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 12, eu vou ler. Vocês encontraram? Sim. Está na página 19 da hoje. Minha 20. Não, é 16, 1 a 12. Pode ser do 4 ao 12, do versículo 4 ao 12. Abraão teve relação com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai, que passou para ser Sara depois, mudou o nome, disse a Abraão, que passou a se chamar de Abraão: você é culpado da vergonha, a mulher do Abraão. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. Uma vez que a serva engravidou, ela começou a desprezar a Sara, a mulher legítima do Abraão. Mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor, veja bem, porque o Islã, os muçulmanos são tão fortes, assim. É uma religião, um povo que é tão grande também, é com uma fé tão grande. O anjo do Senhor, do nosso Senhor, que é o mesmo, encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Aí ela respondeu:
Estou fugindo da minha senhora. Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. E realmente lá é super lotado. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável. Solitário e indomável. Como o que? Um jumento selvagem. O jumento que já não é selvagem já é ruim. Imagina selvagem. Mas um jumento selvagem para domar. Indomável. Então não tem condição de domar. É indomável. Levantará o punho contra todos. O que acontece? E todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Certo? Parentes quem era? O Abraão, a Sara, que geraram depois o Isaac, não é? Aí, então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado: tu és Deus que me vê, etc, etc. Aí, no fim, assim Agar deu um filho a Abraão, no versículo 15, e chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu Abraão, aqui Abraão ainda tinha 86 anos. E vamos ler, continuar nesse sentido, nessa linha de início da rebeldia, hein, contra o povo cristão, povo de Deus, na verdade. Agar recebeu a promessa de Deus em Gênesis 21, 11, 13. 21, 11, 13. Porque depois ela foi expulsa. Ali o anjo do Senhor falou: volte, você está grávida, você vai dar, você vai dar luz para teu filho lá na casa do Abraão. Pode voltar. Aí no versículo 21, 11, no capítulo 21, versículos 11 até 13, versículo 11. Abraão ficou muito perturbado. Acho que eu vou ler do 8. Vamos ler do 8 para entender. Quando Isaac cresceu e estava com o filho legítimo, que ele tinha recebido a promessa que teria, estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, mas não dela, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaac, e disse a Abraão: livra-se dessa escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. Lembre bem o que está escrito aqui. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac. O que seria a lei? Ele não é primogênito, filho de Isaac, ele não deveria ter sido o herdeiro. Ele não foi. Ele não foi. Isso gerou uma raiva dentro do coração dele, que ele sempre quis se vingar. Toda descendência, ela tem isso aí, porque expulsou. Abraão ficou muito perturbado com isso, quando ela falou isso para ele, livre-se dele, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, o que ele disse a Abraão? Não se perturba por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Agora veja bem quais são os planos de Deus. Contudo, também
se mandei ele embora, eu farei uma nação dos descendentes. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Então, a descendência dependia de Isaac. Então, por isso, ele tinha que ser mandado para o deserto, o Isaac ser o herdeiro, porque senão a gente não estaria aqui, também não, com todo esse poder divino, com a palavra certa. Porque a gente, então, o Ismael teria pego a herança e o Isaac ia ser completamente em segundo plano. Então, mas, porém, contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho também. Então, tudo foi feito dentro dos planos de Deus, porque é Deus que falou todas essas coisas. Deus que falou para Agar, volte, eu vou dar prosperidade para ele. Deus que falou para Abraão, pode mandar ele para o deserto, não tem problema, porque é teu filho Isaac que vai ter as honras, mas mesmo assim ele é teu filho. Então, está nos planos de Deus. É por isso que eu falo, desde o início, não sou eu que falo, mas a palavra demonstra que desde o início tem uma briga. Ele falou no capítulo 16, indomável, que seria rebelde, sempre se opôs. Isso. Então não há como a gente agora falar, não, porque são eles os ruins, são eles os bons. Não tem isso. E depois não tem essa coisa de, primeiramente, essas guerras, elas são, a gente vê, desde 2.500 anos antes de Cristo, né? Começou essa divisão. Agora, os ismaelitas, que são como que a gente fala, os descendentes de Ismael, os ismaelitas se juntaram aos xiitas, que são mais ou menos no ano 700. Pode pesquisar na história, mas eu estou fazendo o resumo do resumido. Se juntaram a um braço do Islã, que são os xiitas, que são só 10% do Islã, que são os mais radicais. Então, esses ismaelitas se juntaram a eles. Então, é por isso que todos os movimentos muito radicais, eles têm esse espírito de vingança. Porque esse coração de vingança, ele veio junto com Ismael, de se vingar do que ele não tinha sido herdeiro, mesmo sendo primogênito. Agora tem outra coisa que deu lá os sunitas, os xiitas, é que, na verdade, eles não aceitam, quando morreu Mohammed, ele foi, era um califado, né? São califados lá. Era da Síria, hein? Ele estava na cidade da Meca, nasceu Muhammad. Quando ele morreu, bom, na cidade da Meca era como que a gente fala, um reduto de todos os tipos de religião lá na cidade da Meca. E quando Muhammad veio, que ele recebeu, ele fala que ele é um profeta, que ele recebeu de Deus essas revelações, aí ele começou a pregar uma teocracia, hein, de um Deus só, lá na cidade da Meca. E a cidade da Meca era como que a gente fala, quando são vários, era um reduto de vários deuses, tudo no mesmo lugar, eles adoravam tudo, qualquer tipo de coisa. Tinha até uma pedra que eles pensavam que via do céu, que estava lá dentro de uma mesquita lá. Essa pedra era branca, era preta, mas eles falavam que inicialmente ela era branca, eles tinham recebido essa pedra lá de Deus, do espaço, mas que ela ficou preta por causa dos pecados. Então foram coisas assim, era um reduto de tudo, qualquer tipo de coisa ruim lá nessa cidade de Meca. E quando o Muhammad começou a pregar um só Deus,
Aí eles expulsaram ele de lá. Ele foi para uma cidade que tinha um certo nome naquela época, mas que mudou de nome, que foi... esqueci agora, peraí. Para Medina, mas ela tinha um outro nome. Mas ele foi expulso para Medina. Então, a mesquita maior, onde tem todos os islamitas, eles se reúnem, uma vez por ano, é na cidade de Meca, onde nasceu Mohammed. Depois, a segunda mesquita mais sagrada é a de Medina, também na Síria, ou não, hoje na Arábia Saudita. A terceira, que é muito importante porque ela está no lugar do templo dos cristãos, é do povo legítimo de Deus, de Abraão, onde estava o templo de Salomão, é a de Jerusalém, que está no Monte Moriá. Então, quando a gente vai ver agora, vou começar a ler o capítulo 47 de Ezequiel, a gente vai ter que entender que para a construção desse templo, teria tudo ser destruído lá. Porque ele é muito maior que o templo original de Salomão. Então, já antes de ler, para vocês entenderem, isso é minha opinião, não é a visão certa de Deus, é a minha opinião, como pode ter a opinião de vários outros. Mas o que eu vejo, porque aqui a gente fala de um rio, hein? Eu vejo que a reconstrução desse templo, desse rio, que é uma bênção, é tudo, o tamanho de todos esses edifícios, dessas terras, é muito maior, são quilômetros. Então eu vejo isso como a Terra Santa da Nova Jerusalém. Pode até ser, eu tenho duas visões, na verdade. Pode até ser que depois do arrebatamento, uma vez que a igreja foi levada, a igreja de Cristo, tenha 1000 anos ou algum tempo, talvez de tribulação, depois com um tempo de paz. Isso a Bíblia realmente não, em lugar nenhum, ninguém pode falar, é assim. Tem uns que falam, com muita convicção, mas não consegue comprovar. Todas as profecias que hoje se revelaram certas, a gente teve que passar por elas, para elas poderem se revelar certas. Elas tiveram que acontecer. Nunca antes das profecias, então vai ser assim, vai acontecer realmente assim, dessa forma que ele falou, mas vai ter isso. Não, vamos esperar o tempo. São só especulações. Sim, são especulações. Vamos esperar o tempo. Uma vez que a profecia assim de Ezequiel vai ter sido realizada, a gente já vai. Então o templo era isso. Então o rio era isso. Então esse foi comprovado, porque ela estava falando do rio, estava falando do templo. Mas foi isso. Então vamos esperar chegar nesse ponto. Aí tem outra coisa, antes que eu leia lá. São os capítulos que eu não vou ler todos, eu vou ler só o 47, porque é do 40 ao 48, né? Essa construção desse novo templo. Isso, eu vou só ler no 45 antes, só uma parte bem pequenininha. 44, 45. No 45, quer dizer, que é 45, a gente vou ler aqui o versículo 1. Quando vocês repartiram a terra entre as tribos de Israel, separam uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Quando a gente pula o capítulo 2, o versículo 2,
o 3, dentro da área santa maior, separam uma porção de terra de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário e o lugar santíssimo, dentro de uma porção de 12 km por 5 de largura. Agora imagine 12 quilômetros construído no... E são mais, porque é 12 por 10. É um quadrante, é tudo... Não tem condição. Não pode, ao meu ver, não pode ser na Terra. Mas vamos dizer que esteja na Terra. É que isso, então... Porque quando a gente vê no 44... Não sei se eu encontro rapidinho aqui. Por exemplo, no 44, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do meu santuário. Gente incircuncisa de corpo e de coração. Com isso profanaram o meu templo enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios. Então, esse povo recomeçaria os sacrifícios. A gente sabe que o sacrifício supremo e último foi o Cordeiro de Deus, foi Jesus Cristo. Será que, depois do sacrifício de Jesus, hoje em dia, a gente está vivendo hoje em dia, estou falando hoje em dia, isso a gente está falando mais ou menos 600 anos antes de Cristo, 650, Ezequiel escreveu um pouquinho antes de Isaías. O primeiro templo já tinha sido construído, se eu não me engano, né? Foi. Esse aqui era para ser a reconstrução. A gente poderia imaginar também que poderia ser a reconstrução desse primeiro templo, do templo de Salomão. Mas não é, porque as medidas são muito maiores. Entendeu? É muito maior. A distribuição das terras para os tribos é completamente diferente. Entendeu? Então, tem similaridades? Tem. Mas eu imagino que do jeito que está, como a gente está falando de hoje, agora, que as pessoas estão falando da reconstrução do templo, onde irá pregar o anticristo, é que eles estão já reunindo muitas coisas, que já está tudo pronto, esses utensílios que estão aqui nesses capítulos todos, né, nomeados. Então, seria para hoje. Então, isso eu não acho muito possível. Mas se for, então vamos imaginar que, como está escrito nos evangelhos, a igreja de Cristo já teria sido levada, então é que a gente estaria vendo de baixo, aí seria o resto dos judeus. Os judeus não acreditaram em Jesus, Deus perdoou, então, pelo menos os que estão agora ali, teria um ciclo recomeçado, onde Deus seria de novo visto como o único Deus por parte do resto dos judeus, que teria sobrado ou da tribulação, porque depois da tribulação, a repartição das terras e tudo. Então seria talvez um milênio, não sei, a gente estaria já na glória. Isso tem 50 versões diferentes, sei lá quanto, estou falando 50, tem bastantes versões diferentes, e nenhuma pode afirmar que é. Por quê? Porque agora vou ler o Rio de Cura, porque eu, pessoalmente, mas não é uma verdade absoluta, mas eu acho que está falado da Nova Jerusalém, tal que a gente vai vivê-la nela. Por quê? Porque depois disso, está escrito no 47, vamos ler só do versículo 1 até o versículo 12. O Rio de Cura tem aqui um subtítulo, que é interessante. Eu acho que esse Rio de Cura é Cristo. Vamos ler e vamos deduzir as coisas. Depois disso, depois que o tempo todo foi medido, tudo, as medidas todas, que eu li algumas coisas, depois que ele deu todos os preceitos de sacrifício, de novilho, de novo, tudo. Depois disso, capítulo 47 de Ezequiel, página 1006.
Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava ao direito do altar do lado sul. Essa água que está jorrando, eu não vou ler para não prolongar, mas ela está na reconstrução do templo, quando ele foi destruído a primeira vez, quando eles voltaram da Babilônia e reconstruíram, em Joel e em Zacarias, em Joel 3:18, em Zacarias 14:8, falam também desse rio que está jorrando do templo para o mar, é para o Mar Morto, é para o Mar Mediterrâneo. Zacarias, ele divide esse rio em duas partes, um braço vai para o Mar Mediterrâneo, o outro braço vai para o Mar Morto. O Joel só vai para o Mar Morto. E aqui também só vai para o Mar Morto. Depois vai para o mar também, Mediterrâneo. Então, ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo e passava ao direito do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali eu vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Como ele media antes todas essas coisas. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Vou fazer umas considerações aqui. Aí ele notou que a água jorrava debaixo da porta. Esse rio nascia dentro do templo. Que coisa mais diferente, não? Então, se o templo, como ele falou, que eu li, tem um lugar santo, um lugar santíssimo, é que esse rio nasce por dentro do templo, por baixo. Então, não seria lá o poder de Cristo ou de Deus jorrando do templo, do reino para fora, alcançando os povos? Porque eu vi de maneira literal, de repente, um rio começar a jorrar debaixo da... Ou é o homem que construiu o templo e não vai ter rio milagroso lá, ou é Deus que constrói o templo e tudo é milagroso, não é? Sim, é verdade. Essa aqui é a minha dedução, não é? Aí, o homem conduziu pela água, ali a água chegava aos meus tornozelos, quando ele começa, 500 metros. Chega aos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura, e então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Aí a gente vai ver as consequências desse rio. Esse rio que vai se aumentando em volume. Eu estou imaginando, lendo isso, eu vejo, é uma das teses, eu vejo assim, Jesus Cristo, a palavra, se expandindo, indo pegando os povos, sempre mais povos, né? Que não se restria. Quando ele sai do templo, é só Judas, é só os israelitas, é só o povo de Deus. Então é pouca gente, já até os tornozelos, é um resto. É um resto do povo lá dos judeus, não é? É até o tornozelo. Aí ele aí vai começando lá na Ásia Menor, depois vai para o mundo inteiro. É muita água, é muita bênção, é muito alcance, não é? Aí, agora a gente vai ver as consequências desse rio. O que ele gera? Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? Ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água, aí tem uma particularidade, para chegar ao Mar Morto, o rio ele teria que descer do monte, subir de novo, ele teria que atravessar
não tenho absoluta certeza do que eu estou falando agora, mas parece que ele teria que atravessar o Rio Jordão e depois chegar no deserto do outro lado. Então, isso seria impossível. Em relação à configuração da natureza de hoje, a geografia, tal como é a natureza hoje, não seria possível ele chegar lá. Então, é uma coisa que, ao meu ver, mas ao meu ver, não é. Estou falando que é certo ou não certo. Estou falando do que eu estou entendendo. Porque eu estou vendo que o Espírito Santo não deu a revelação a ninguém explícita. Porque tem tantas teses, e todas elas têm alguma parte de verdade. Entendeu? Mas ninguém, mesmo juntando tudo, a gente não consegue uma revelação porque Deus não quis. Pronto. Então não precisa ver meio-dia às 14 horas. Quando não tem, não tem. Então, pelo deserto até o vale do Mar Morto. O Mar Morto, ele se chama assim por quê? Porque nada cresce lá dentro. Isso. Você pisa nele, você já flutua. Você não consegue nem mergulhar de tanto sal. Você não consegue afundar. Sua água se tornará pura, a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. Haverá muitos seres vivos. O que é uma vida nova? Renascer em Cristo. É ter vida, não é? Antes a gente era morto. Era dentro do Mar Morto, do mundo morto. Sim. Jesus nos vivificou, nos deu uma nova vida. A gente era morto como esse mar. Nada. A gente não tinha futuro. Agora chegou Cristo, ele dá vida. O Mar Morto ficará cheio de peixe. É uma demonstração da vida através de Cristo. Porque sua água, Cristo, se tornará pura. Cristo nos purificou, nos santificou com nossa nova vida, para a gente poder ter acesso ao reino de Deus. A gente não tem que ser santo, é puro. Surgirá vida por onde esta água fluir, por onde Jesus passa, quem o aceita, surge vida. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes de mar do Mediterrâneo. Mas os brejos, esses pescadores, eu imagino os discípulos de Deus, de Cristo. Os discípulos não foram chamados de pescadores de homem. Vocês eram pescadores, agora vocês vão ser pescadores de homem. Então, eles se encheram de pescadores, porque aonde Cristo dá vida, qual é a primeira missão, a única ordem que Jesus deu a todos? Propagar as boas novas. Então, estava cheio de redes, querendo pegar todos os que precisam ser salvos, não é? Por Jesus. Porém, mas no 11, os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Quer dizer o quê? Vai ficar o inferno, vai ficar os demônios, o Satanás. Ele não tem como ser purificado. Então, ele é comparado aqui a um brejo. Vai ter ainda o inferno. Vai ter a coisa que é impossível purificar, que não merece ser purificada, que não pode ser purificada. Como a gente viu hoje no Apocalipse. Exatamente, não há, no Apocalipse, mas também não há como alguém que caluniou, como a gente fala, que blasfemou o Espírito Santo, ser perdoado. Então lá não é uma coisa que vai purificar o mundo inteiro. É tipo um novo Éden, não é? É tipo onde passa essa água, é tipo um novo Éden que acontece lá. Então, eu vejo isso, sinceramente. A igreja já está levada, a gente pode observar tudo isso com o que acontece com os judeus, e tudo esse resto, e talvez seja
uma nova chance para todo mundo, para o mundo, porque a gente sabe que durante a grande tribulação vai ter oportunidade para a gente já vai ter sido levado, arrebatado, mas vai ter a possibilidade do pessoal se arrepender. Só que vai ser muito difícil, porque não há mais cristão. Todos já foram levados, mas existe a possibilidade. Pode ser isso, mas pode ser também simplesmente, eu vejo mais como sendo a Nova Jerusalém, onde já está tudo grandioso, está tudo puro, é tudo. E de um outro lado existe o brejo, onde vão ser jogados a besta e o Satanás. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas, de toda espécie. As folhas desses árvores nunca secarão, nem cairão. Isso aqui pode ser na terra? Não. A meu ver, isso aqui é a Nova Jerusalém. É o paraíso. Sempre as coisas vão se renovando, sempre é pura, nunca não existe mais a morte. Não tem pecado. Você vê que não existe mais a morte, as folhas não secam mais, não morrem. Eu vejo a coisa assim. As folhas desses árvores nunca secarão nem cairão. Estou até arrepiado. E sempre haverão frutos em seus ramos. Sempre haverá frutos. Nunca vai ter estação morta. E aqui nós não temos fruto ano todo. Pois é. Pois é. Produzirão uma nova colheita a cada mês, rapaz. Pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. O que nasce no templo se não for a autoridade ao poder de Deus? Sim. No lugar santo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Não haverá mais doenças. Se as folhas servem de remédio, quer dizer que não tem mais doença. É o remédio para tudo. É Deus. É Jesus. Eu escrevi aqui a Nova Jerusalém. Para mim não há dúvida disso. Mas eu não vou Tem muita coisa. Isso aqui eu vou falar. Ezequiel, Daniel, Zacarias, Joel, todos esses, Samuel, sei lá. Todos. Isso aqui a gente pode estudar uma vida inteira. Sim. Não é para 30, 40 minutos de culto que Deus quer. Mas a gente tem que estar ciente que não há, a palavra ela não dá, Deus não quis dar certas coisas. Não. Ele é Deus, ele é onisciente. Para que ele precisaria? Ou a gente confia nele, sim, ou a gente então quer que ele fale tudo, porque a gente não crê. Você tem que me falar, eu tenho que ver, eu tenho que poder raciocinar por meu raciocínio, entender. Sim, aí sim, vai acontecer assim. Aí não precisa mais de Deus. Então aí ele não é mais onisciente, porque todo mundo sabe da mesma coisa, ele já revelou tudo. Então a gente pode sair desse mundo, sei lá. A vida no mundo não faria mais sentido. Então Deus não quis revelar algumas coisas, é pronto. Então a gente tem que admitir isso, a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, e que a gente não precisa, mas não precisa mesmo a gente ter a explicação em tudo. Certas coisas não serão dadas, vai ser tão claro para a gente, para quem creu até o fim, para quem lutou até o fim, o bom combate, como fala Paulo, vai ser tão claro, tão normal, como a gente fala hoje. Você vê, Isaías falou quando ele falou do carneiro que ia para o abate, sem abrir a boca, você acha que alguém pensava em Jesus Cristo naquela época? Não é nem possível pensar em Jesus Cristo. Era 700 anos antes. Todos eram outros profetas, era outra vida, era a vida de sacrifício, de tudo. Ele é um salvador. Não é? Então, como que alguém poderia imaginar que um dia não precisaria mais de tudo isso? É que ele se referia ao Filho de Deus. Só uma vez que aconteceu. Quando Jesus mesmo falou, mas Isaías falou assim. Quando falava. Aí, mas quantas especulações será que teve? Não? Nessa hora. Quantas pessoas falam, rapaz, são dois, vamos matá-lo.
porque ele está contra as leis judaicas, sei lá o que, está falando contra. Isso aconteceu com Jeremias, com Isaías, na hora da deportação para a Babilônia. Eles tiveram que fugir, o Daniel foi junto, mas uns não foram. Eles falavam coisas que eles não acreditavam. E no final conseguiram a convencer Nabucodonosor, lá, o outro lá que reconstruiu. Como se chama? Alguém lembra? E quem foi lá para reconstruir o templo? Não. Esdras, o profeta Esdras não, era. Mas tudo bem. Era Zeroboam, como que é? Zorobabel, que foi mandado para reconstruir o templo. Né? Aí, que foi enviado da Babilônia, hein? É ele que foi lá. Então é isso. Quando a gente vê que não há realmente, a Bíblia não fala nada de realmente precisa, a gente não pode começar a acreditar em homens que com toda a segurança, toda a firmeza, eles começam a falar, é assim, vai ser assim, está escrito ali, é isso, não tem essa possibilidade. Então, só para a gente não crer cegamente, mas sempre ter a palavra em mente, o que ela realmente fala é o que ela não fala. Então, não tem como colocar coisas que vai acontecer de uma maneira quando não está claro na palavra. Então, isso é a critério de Deus. E a gente tem que confiar. Pronto, acabou.